Senhoras e senhores, eu tinha algumas informações para trazer aos senhores nessa noite, então optei por usar a tribuna. Sejam todos bem-vindos. Saudação especial, família Regla, que se faz presente aqui, os doutores Rony, Marcelo, Dirceu, nossos amigos. Beto, Roberto, tesoureiro do Concept também, que nos acompanha, e demais pessoas da comunidade. Queria inicialmente lembrar que quinta-feira nós teremos uma audiência pública com o tema Reforma da Previdência. Esse assunto íamos fazer esse fórum, essa audiência pública aqui na casa. Depois, até com a intervenção do vereador Fábio, conseguimos, junto com a OAB de Garibaldi e de Carlos Barbosa, fazer em conjunto essa audiência. Então, acredito que vai ser bastante importante para sanarmos, tirarmos algumas dúvidas com relação a esse tema que, seguramente, mais cedo ou mais tarde, vai afetar a vida de cada um de nós. Então, quinta-feira, às 19 horas, no auditório da Tramontina, na rua Doutor Maurício Cardoso. Dia 11, eu vejo aqui a Leda, que em 2014 tivemos um seminário, um fórum sobre segurança pública, né, Leda? Alguns poucos resultados deram, não foi o que esperávamos, mas eu acho que ajudou a contribuir em alguma coisa. No dia 11 de julho faremos um novo encontro aqui, com desta feita, então, com o tema principal, as algazaras, barulho, a falta de segurança na área central e em alguns entornos de locais públicos. Temos confirmado já a presença do promotor Paula Dair Manha Bosco, serão convidados o delegado de polícia, comandante da brigada, enfim, prefeito, para que a comunidade debata esse assunto, para que a gente, enquanto poder público, encontre uma solução para esse problema que vem gradativamente aumentando, causando mais problemas cada vez mais para outras pessoas. Um outro tema relacionado à segurança pública, que aqui a mesa diretora trabalhou junto com o Grande Melo, o secretário Grande Melo, o Poder Executivo, foi um projeto de lei sobre o cadastro de locação de imóveis. Tínhamos a ideia de fazer esse projeto, ele está pronto, mas por questão de vício, de origem, de ser apontado uma inconstitucionalidade, ele não vai sair da casa já como projeto de lei, e sim como uma indicação de projeto de lei, mas já há o acerto com o Poder Executivo para que esse projeto, essa indicação retorne, para que daí sim nós, vereadores, conseguirmos analisarmos melhor esse projeto, para tentarmos definirmos algumas regras que venham a auxiliar na segurança pública também do município, sem falar em outras áreas, assistência social, outras áreas. Me parece, Dozão, já vê alguém já achando defeito num projeto de lei. Mas eu penso assim, quem de sã consciência vai achar ruim um projeto de lei que pode auxiliar na segurança de todos. É 1 minutinho, 2 a mais de quem tem imóvel para alocar, que informe as locadoras, enfim, informem quem são os seus inquilinos. Parece bastante sucinto e tenho certeza que vai dar resultado na área de segurança pública também. E, por fim, o último assunto, desde que assumimos aqui a mesa diretora, temos tentado atualizar algumas situações e havia não chega a ser um apontamento do Tribunal de Contas, mas havia indicações que logo seríamos apontados com relações às diárias dos vereadores. E então eu pedi, a Denise me auxiliou muito nessa questão das diárias, pedi para que fosse feito um estudo sobre isso. A resolução que determina a questão das diárias dos vereadores é a número 1 de 2008 ainda, desde então não foi alterado nada. A Denise montou, Denise, por favor, pode passar alguns slides com os dados relativos ao que se gasta de diárias nos últimos anos. Então, a média deve dar em torno aí de uns R$4.000 por ano.
Pode passar, Josi, por favor. Aí é dividido as diárias entre servidores e os vereadores, servidores da casa também, em cursos, capacitações, enfim. Tem um valor de 1.300 e vereadores 2.080, isso o ano passado. Pode passar. Saiu um estudo recentemente, que foi o G1-RS, sobre o Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, fez um estudo em todos os municípios do Rio Grande do Sul sobre os gastos com diárias. E alguns dados nos chamaram a atenção. E aí, pode passar, Denise, por favor. Aí foi feito um comparativo com outros municípios. Em gastos absolutos, a nossa colocação entre 497 municípios, nós somos o 393. Sinceramente, não sei dizer o 300 em romano, mas tudo bem. 393. Aí temos outras comparativos também. Pode passar, Josiane, por favor. Esse é percentualmente, então, o gasto do orçamento com diárias. Nós ocupamos 411, a nossa posição dos 497, quer dizer, isso demonstra que nós temos um comprometimento muito grande com o dinheiro público. Temos mais um slide, né, Josiane? Tem gasto também por habitantes, que o Ministério Público usa o número de habitantes por valor, divide por valor por habitante, e aí mais distante ainda, nós estamos em 437 a nossa posição, em torno de 12 centavos por habitante é o gasto com diárias da Câmara de Vereadores. É muito baixo o dinheiro, porque as diárias aqui são ocupadas somente quando em extrema necessidade. Não sei se tem outros. Aí é o quadro atual das nossas diárias, aqui que eu quero chegar. Nessa resolução de 2008, nós tínhamos a previsão de diária simples, que era R$ 78,00, a diária com pernoite, R$ 230. Aí fora do estado e fora do estado com pernoite. E aqui que poderíamos ser apontado com relação a essa diária simples. Não existia a figura da meia diária. Hoje, se um vereador sair às 7 da manhã para ir a um evento em Porto Alegre e almoçar lá e voltar à 1 da tarde e continuar trabalhando, recebe os 78. Se ele sair às 11 da manhã, só for para um almoço voltar, 78. Se for lá às 5 da manhã, voltar às 11 da noite, 78. E aqui nós temos um projeto de resolução que vai alterar isso. Como os números eram ainda de 2008, desde daquela época não houve correção, foi optado por um pequeno reajuste nesses valores. A diária simples de 78 passaria, conforme o projeto de resolução, para R$ 90,00. Mas se criaria a meia diária, que é nesses casos específicos que eu falei. Se for de manhã, almoçar e retornar no meio da tarde, enfim, antes receberá, a partir da aprovação desse projeto, R$ 45,00. Não tenho dúvida nenhuma, vereador Enio, que isso vai dar uma redução ainda maior nas diárias com os vereadores. A diária com pernoite iria para 265, fora do estado 530, e aqui, que me parece o mais alarmante, que eu já parece que estou vendo a manchete, vereador terá diária de R$ 1.000. R$ 1.000 é para fora do país. Até hoje, eu estou aqui há 10, 11 anos,
Um único vereador usou diária internacional, que foi para a África do Sul, que foi o vereador Todson, em 2009 ou 2010. E nós não tínhamos a figura da diária internacional. E, numa emergência, se alguém precisasse, não tem essa figura da diária internacional. Tinha-se como parâmetro a diária do Poder Executivo, e essa diária é exatamente igual, se eu não me engano, do Poder Executivo, né? Pouca diferença. Então, seguramente nenhum vereador vai usar essa diária internacional, mas, por questão legal, tem que ser incluída na resolução, para que essa resolução fique de acordo com os parâmetros legais, conforme a legislação prevê. Então, senhores vereadores, na próxima semana, esse projeto de resolução será dada entrada na pauta do plenário, para que seja discutido, analisado da melhor maneira, mas foi dentro de uma razoabilidade, foi o melhor termo encontrado pela mesa diretora. Vamos ter redução, sem sombra de dúvida, com relação aos 45, que é a previsão de meia diária. Eu vou dar as partes, depois eu concluo. Vereadora Rosália, por favor. Sim, senhor presidente, sempre trazendo assuntos importantes para essa casa, debates que engrandecem os vereadores. Em relação à reforma da Previdência, eu acredito que todo parlamentar praticamente tem obrigação de ir quinta-feira, para termos o conhecimento. A gente ouve falar muito em redes sociais, mas ter um debate direto aqui no nosso município com a OAB, eu acredito que vai ter pessoas aptas, capazes e que vão nos passar o que nós realmente precisamos, porque como políticos nós precisamos se inteirar desse assunto. Então eu vejo que é bem grandioso, presidente, esse painel que nós vamos ter, debate, enfim, que nós vamos ter quinta-feira. Em relação a esse projeto de ter contato, de ter acesso aos aluguéis que fica centralizado num local e que as pessoas só tenham acesso através de protocolo e que seja bem definido, não é qualquer um que vai ter acesso, eu tenho uma casa de aluguel e todo mundo vai saber, não. Tu vai declarar que tu tem essas pessoas morando nas tuas residências, nos teus locais, mas só vai ter acesso quem realmente necessitar e através de um protocolo. Eu trabalho há mais de 20 anos no serviço público e eu sei das dificuldades em educação, saúde e assistência com essas trocas de aluguel. Então, além da segurança, que é o principal, ter acesso a essas moradias em relação a esses pacientes, digamos, também é de grande importância. Então, esse projeto vai ser muito importante, presidente, para a nossa comunidade, para a comunidade de Carlos Barbosa. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Rosália. Então, concluindo, o objetivo dessa legislatura, enquanto presidente da mesa e com meus colegas vereadores da mesa diretora, é fazer os nossos atos dentro da maior transparência possível. E por isso, já estou avisando antes de entrar esse projeto de resolução com relações diárias, justamente por isso. Com relação à segurança, todos nós sentimos uma sensação de insegurança. E eu acredito que, enquanto Poder Legislativo, nós temos que fazer algo prático para tentar remediar ou diminuir. Se vamos conseguir diminuir, não sei, acho difícil. Mas nós não podemos ficar inertes olhando essa criminalidade cada vez maior. Vereador Denir. Sim, presidente. Obrigado pela parte. Cumprimento os colegas vereadores, vereadoras, familiares do seu Delfino Regla, que nos acompanham hoje aqui, funcionários, demais pessoas que nos acompanham, imprensa. Quanto à reforma da Previdência, hoje de manhã eu vi o relator que estava falando na Rádio Gaúcha, Samuel Moreira, e ele disse que é importante os parlamentares pensarem nos 12 milhões de desempregados,
que não tem um centavo, tirar um pouco de cada um para poder todo mundo ter o seu ganha-pão. E eu acho que é isso que o Brasil está precisando nesse momento, que seja refletido a situação do país, do Estado, dos municípios, porque da maneira que está a Previdência, e nós sabemos que a nossa aqui, teremos problema no futuro. Já falamos sobre isso aqui. Se nós não pensarmos o futuro do nosso país, nós, legisladores, assembleias, Câmara de Deputados, Senado, Governo Federal, não tenho dúvida que o Brasil quebra. Então, acho que é importante esse debate que terá aí na próxima quinta-feira para esclarecer muitas dúvidas. Quanto à segurança, Luciano, é um grande defensor desta área, trabalha nesta área, e talvez não tenha tido efeito necessário aquela lei, ou aquela audiência pública que teve aqui, depois na lei do barulho, mas ajudou um pouco, sim, mas temos que avançar mais. Mas precisamos, nessa próxima audiência pública, dia 11 de julho, que a comunidade se faça presente, que traga subsídios para amparar alguma decisão que esta casa venha a ter. Então, é importante, é uma convocação, né, presidente, que se faz, que a comunidade venha para essa audiência pública, porque estamos com muitos problemas, realmente, em Carlos Barbosa, de bagunça, de barulho, e temos leis que já regem sobre isso. Lei do silêncio é uma, depois das 10 da noite, só que não se cumpre. Precisamos, sim, do apoio da comunidade para que se faça cumprir essa legislação. Obrigado, presidente. Obrigado, Denir. Exatamente isso. Vereador Kish. Obrigado, Baroni. Num primeiro momento, quando nos questionaram se seria interessante fazer uma audiência pública sobre a reforma da Previdência, eu fui contra. Eu respondi por e-mail que eu não acharia correto a Câmara incentivar esse debate, porque eu tinha muito medo, porque um sindicalista pediu para a Câmara para fazer um debate público sobre a reforma da Previdência aqui. E a gente sabe que eles têm um lado só. Eles não vêm dar o contraponto. Mas depois começou a vir um outro advogado de uma outra parte, entrou a OAB, entrou A, entrou B, aí começou a ficar interessante. Porque se é para a gente vir aqui, ouvir só um lado e tornar a Câmara ou o espaço que ela se desse um palco eleitoral, não seria interessante para ninguém para aprofundar o debate. Mas de uma vez que tem ambas as partes discutindo, aí se torna uma coisa bem mais interessante, e eu vou participar com certeza na quinta-feira lá do evento. E sobre a reforma da Previdência ainda, eu acho que ela tem que ser feita. A conta é matemática, não adianta, não existe. Hoje as pessoas se aposentam muito cedo, contribuem por um período curto e recebem por um período longo, e a conta não fecha. Então temos sim que ter idade mínima. Não sei se o ideal é 60, 62, 65, 55 para algumas funções, mas precisamos sim ter um balizador, porque a gente viu muitos casos de pessoas com 40 e poucos anos aposentadas já, trabalharam sim, mereceram, a lei permitia isso a elas, mas ao longo do tempo isso se tornou insustentável. Então precisamos de uma reforma sim, uma reforma ampla, que doa para mim, que doa para vocês, que doa para todo mundo. Seja juiz, seja político, seja funcionário público, seja quem for. Vai doer e precisa doer para todos para ser justa. Obrigado, Kish. É exatamente isso. Com relação à audiência pública, pressuposto inicial, quando nos foi proposto fazer essa audiência pública, era que houvesse os dois lados. Tentamos de várias formas, a Denise tentou com o deputado Marcel Van Harten, mas não foi possível em razão da agenda, e um assessor da bancada Novo, que é um partido mais liberal, é Frederico, não me lembro o nome dele, Constantino, isso, Ocentino, desculpa, ele virá então justamente para fazer o contraponto. Essa é a ideia do debate. Obrigado pela atenção de todos.